tudo bem com vocês? Meu nome é Cíntia, eu sou professora, educadora, mestre em educação e também voluntária do Instituto Ela, Mães Educadoras. Estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante: a proteção e a prevenção ao abuso sexual das crianças, principalmente das crianças e adolescentes. Precisamos parar para pensar que muitas vezes negligenciamos os cuidados com as nossas crianças ou com as crianças que estão ao nosso redor. Existe uma crença de que a criança deve ser a extensão do corpo do adulto, do seu pai, da sua mãe, de seus cuidadores. Mas isso é um erro. Temos que parar para pensar que as crianças têm vontades próprias e devem conhecer o seu corpo desde pequenas. Elas têm vontade e é só no relacionamento com as outras pessoas em sociedade que ela vai construir memórias afetivas nesses relacionamentos. As crianças devem ter consciência do próprio corpo, devem se reconhecer criança, brincar, se divertir, ir para o parquinho, se sujar. A criança não é a extensão do corpo de seus pais. Já parou para pensar que muitas vezes uma criança é obrigada a dar um abraço ou um beijo em um adulto desconhecido? Logo que o adulto encontra com um adulto amigo, o pai, a mãe ou o cuidador vira para a criança e fala assim: dá um beijinho nele, ele é amigo do papai, dá um beijinho nela, ela é amiga da mamãe. E a criança nem conhece esse adulto. E o pior, quando a criança se recusa a dar um beijo e um abraço, ela pode até ser vista como uma criança mal educada. E muitas vezes recebem até palavras que as ofendem, como: olha como você é mal educada, nem quer me dar um beijo, nem quer me dar um abraço. Muitas vezes são chantageadas. Nossa, se você não me abraçar, se você não me beijar, eu vou ficar triste. Isso a criança está aprendendo que ela deve fazer sempre à vontade de um adulto. Isso pode gerar, no futuro, ou até mesmo sendo criança, de que ela precisa fazer todas as vontades de um adulto. Só que isso não é verdade. Essa é uma crença errônea. A criança tem que reconhecer o seu corpo e colocar limites desde cedo. Mãe, educadora, cuidadora de crianças, não coloquem as crianças em risco. Cuidem das crianças, não a exponha no clube, não a exponha sozinhas em banheiros públicos. As crianças merecem respeito e as crianças não são mini adultos. Vamos parar de adultizar a criança. Criança é criança, deve brincar, se divertir, se sujar, aprender a se relacionar com outras crianças, vivendo memórias afetivas. Criança não namora, criança brinca. E desde muito cedo temos que ensiná-la que as partes íntimas devem ser protegidas. Sim, as partes íntimas, que ninguém deve tocar as partes íntimas de uma criança. E assim ela vai se proteger desde cedo. Como educadora, eu gosto sempre de citar alguns livros importantes e que nos ajudam nessa educação dos nossos filhos, das nossas crianças. Bem, eu indico primeiro um livro chamado Não Me Toca Seu Boboca. Esse livro fala para a criança que toda vez que ela se sentir vulnerável ou desrespeitada, que ela deve sair gritando mesmo, pedindo ajuda para um adulto. E um outro livro que eu gosto muito também é Pipo e Fifi. Esse livro, ele é da Caroline Arcani. Ele está gratuitamente na internet. Então você, mãe educadora, educadores em geral, né, podem baixar esse livro na internet de forma gratuita. O PDF está aí para todo mundo. Pipo e Fifi. Essa história do Pipo e da Fifi é a história de dois monstrinhos. Esses dois monstrinhos, eles ensinam para as crianças
quais são as partes íntimas e mostram para a criança que ela deve se proteger desde cedo. E como que eles fazem isso? Eles fazem ensinando o toque do sim e o toque do não. Primeiro é a monstrinha Fifi. Ela nos ensina quais são os toques do sim. Por exemplo, dar a mão a um adulto para atravessar a rua. Isso é um toque do sim. A criança pode ter esse contato e deve ter esse contato com o adulto. Na hora de um soninho, ganhar cafuné. Ou então, quando a saudade apertar, dá um abraço bem forte, bem carinhoso no adulto. Ela pode, então, precisar também do cuidado de um adulto para se vestir, para cuidar da saúde. Então, a Fifi indica que esses toques são toques do sim. Já o monstrinho Pipo, ele vem ensinando para as crianças quais são os toques do não. Vou dar alguns exemplos para vocês trabalharem com as suas crianças em casa. Por exemplo, ninguém pode fazer uma criança sentar no seu colo sem a vontade da criança. Carinhos em segredo nunca podem acontecer. Encostar nas partes íntimas, nunca. A criança deve entender que seu corpo é especial, que o seu corpo é sagrado e ela deve proteger o seu próprio corpo desde muito cedo. A criança tem o direito de dizer não a qualquer adulto quando se sentir desrespeitada. Eu espero que assim você tenha aprendido um pouquinho a cuidar da criança para ela não sofrer nenhum abuso, nenhuma violência sexual. Essas atitudes são atitudes muito simples que a gente deve ensinar para as nossas crianças desde muito cedo. E assim elas vão saber se proteger quando se sentirem em perigo. Isso elas vão levar para a vida inteira, como uma aprendizagem de valorização do próprio corpo. Espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam, de baixar esse livro, Pipo e Fifi, gratuitamente na internet e ler com os filhos, com as crianças que têm ao seu redor, que eu tenho certeza que elas já vão crescer com essa consciência de proteção do seu próprio corpo. Um grande abraço e até mais!